Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. Quero começar o programa de hoje falando sobre um problema chato, muito chato. Vocês sabem que eu gravo todos os programas nas quartas-feiras para ir ao ar na quinta. Eu estou gravando o programa hoje na quarta-feira, são 10 horas e 30 minutos. E semana passada foi a mesma coisa, evidentemente. E na quinta-feira eu tive uma notícia muito triste, que foi o falecimento do Gasparetto, Luiz Gasparetto, meu amigo. Trabalhamos durante muitos anos aqui numa rádio em São Paulo. Quando eu cheguei na rádio em 1998, ele já estava na rádio. Ele fazia um programa das 9 às 10 da manhã, e eu fazia o programa do meio-dia à 1 da tarde. Durante muito tempo nós ficamos trabalhando nessa rádio e, infelizmente, o maldito câncer levou o Gasparetto aos 68 anos de idade, um câncer no pulmão. Isso é para que você, que fala um monte de asneiras, né? Ah, porque você não pensa positivo, por que você isso, por que você aquilo? Não é não, cara. O Gasparetto era um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Com todo o respeito, ele conseguiu adquirir um câncer. Essa merda não escolhe não, cara. Se você é inteligente ou se você é burro, não. Tem outros fatores muito mais complicados. Então, onde você estiver, meu companheiro, meu amigo Gasparetto, seja muito feliz aonde você estiver. E também fiquei sabendo ontem, terça-feira, que a mãe dele, Dona Zíbia Gasparetto, também está internada com câncer no intestino, se eu não estiver equivocado. Vocês vejam, mas Dona Zíbia está com 88 anos. 88 anos. Então, vocês vejam que a coisa não é brincadeira. A coisa não é brincadeira. Então, quando eu digo, e hoje eu estou aqui, hoje, quarta-feira, que dia é hoje, hein? Hoje, quarta-feira, dia 9 de... Hoje é dia 9. Para eu estar aqui, conversando com vocês da maneira que eu estou, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como é que o que é que eu faço para estar aqui, para me entregar para vocês. Contra tudo e contra todos. Eu estou aqui contra tudo e contra todos. Fique bem claro isso. Mas eu tenho prazer em fazer isto. Correto? Muito bem. Dito isto, há 3 ou 4 semanas atrás, eu prometi que eu ia ensinar como é que o cérebro lê. Como é que o cérebro lê. E é engraçado que depois que eu disse que eu ia ensinar, na outra semana eu não fiz o programa. Eu estava muito mal, eu não tinha condições, meus olhos estavam cor de brasa, parecia um lobisomem ou um vampiro, ou sei lá o que, eu não conseguia realmente, então eu não fiz o programa. E no momento em que eu não fiz o programa, aconteceu uma série de coisas, e na outra semana, que foi a semana passada, eu esqueci que eu tinha prometido que eu ia ensinar como é que o cérebro funciona. Por quê? Porque eu leio leitura dinâmica, eu já falei isso, mas há muitos anos que eu leio. Eu leio leitura dinâmica há 45 anos. Então, quando eu pego, por exemplo, eu estou abrindo a Bíblia aqui na página 651, Salmo 48 e 49. Quando eu faço isto aqui, ó, assim, ó, presta atenção. Quando eu faço isso, ó, eu já li a página toda. Aí eu viro a página e faço isso aí. Pronto, eu já focalizei, eu já sei o que é que está escrito. Isso é prática. Algumas pessoas me dizem, professor, onde é que eu aprendo? Ah, pai, vai para a internet. O Google tem um monte de lugares. Eu não sei, faz muitos anos. 45 anos que eu aprendi isso. Mas eu vou ensinar
como é que o cérebro funciona. O Clodoaldo vai colocar na tela agora um texto que eu criei, que é muito interessante. Vejam se vocês conseguem decifrar este texto, por favor. Eu vou deixar na tela durante 15 segundos, ok? Esse primeiro texto, só para vocês terem uma ideia, o cérebro humano, ele não lê a palavra inteira. Ele só lê a primeira e a última letra. É inacreditável, mas é verdade. Só lê a primeira e a última. Se você tiver um pouquinho de prática, você lê um livro inteirinho, escrito dessa maneira. Já o segundo texto, que está no Google, inclusive eu tirei do Google, eles substituem as letras por números. É a mesma coisa. Quando você começa a ler, está meio complicado, porque a letra A vale 4, a letra S vale 5 e assim sucessivamente. Então, quando você começa a ler, você toma um choque. Mas depois você vai continuando a ler e aquilo se torna muito fácil, porque o cérebro não lê a palavra inteira. E é isso que você tem que entender. Você tem que aprender a ler muito rápido, porque quando você lê, por exemplo, a Bíblia, aqui, purifica-me, ele não lê purifica-me. Purifica-me em hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele não lê dessa maneira. Ele lê isso com uma rapidez impressionante. E outra coisa, o nosso cérebro, através dos olhos, ele não lê palavra por palavra. Ele fotografa o que está escrito. Então, quando você diz assim, rapaz, eu já li esse negócio em algum lugar, com certeza, você já leu isso em algum lugar. Existe uma passagem aqui nos Salmos, eu não me lembro qual é o Salmo. Só para você mostrar para vocês, os meus Salmos são todos assim, ó. Meu livro de Salmo é todo assim, ó. Todo marcado, eu sei onde está tudo. Tudo. Eu uso marcador de texto em tudo. Existe uma passagem nos Salmos, que é a única passagem que é atribuída a Moisés. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É que é grande, os salmos são muito grandes, porque os salmos são atribuídos a Davi, né? Mas esse salmo é o único salmo que é atribuído a Moisés. Salmo. Cara, me fugiu agora, eu não anotei. E é um salmo que fala que Moisés diz que a nossa vida é 70 anos. É o Salmo 90, professor? Salmo 90? Vamos ver se é o Salmo 90. Eu acho que você tem razão. Exatamente. Muito obrigado. Preste atenção, o Salmo 90 diz assim, os dias de nossa vida, esse salmo é atribuído
a Moisés. É o único salmo atribuído a Moisés. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então veja que Moisés diz que a nossa vida é de 70 anos. Mas Deus diz que a nossa vida é no mínimo 120 anos. Mas quando você lê isto aqui, você começa a entrar, o seu cérebro começa a entrar em parafuso. É 120 ou é 70? Mesmo que você não leia o Salmo 90 inteiro, qual é o salmo mais famoso que todo mundo abre? Salmo 22, né? Hã? Salmo 22 ou não? Não. É o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu já fui em muitas casas que você pega a Bíblia e o cara coloca um clipes aqui e um clipes aqui, para que as folhas não fechem, e deixa lá no móvel, num aparador, aberto no Salmo 91. Ele não sabe ler essa merda aqui, não sabe ler nada. Mas está aberto porque alguém diz, tem que abrir no Salmo 91. Acontece que quando você abre a Bíblia no Salmo 91, o cérebro não lê só o Salmo 91. Ele lê o Salmo 91, 92, 93 e principalmente o Salmo 90, que é maior. E logo lá em cima diz que o dia de nossa vida são 70 anos. E o cérebro aceita isso como verdade. Está escrito, Maktub. Maktub quer dizer, está escrito. Então você não sabe, mas quando você abre a Bíblia aqui nesta página, o cérebro, ele fotografa as duas páginas, você goste ou não goste, tudo já está gravado, correto? É assim que funciona. Se você não concorda, problema seu. Vai estudar um pouco mais para deixar de ser analfabeto, tá bom? Eu vou deixar minha Bíblia aqui, aberto no Salmo 91, só de sacanagem. E vamos para... antes de começar a segunda parte do programa, do vídeo da semana passada, eu creio que algumas pessoas... antes disso tudo, eu quero uma coisa. Você sabe qual é a classificação das pessoas através da medicina? Bom, o ser mais inferior que existe é o idiota. O idiota é o cara mais inferior. O idiota é aquele que fala, você está falando com ele, ele está dizendo, isso é o idiota. Não adianta falar com o idiota. Ele não entende absolutamente nada. Depois do idiota, veio o imbecil. O imbecil está um pouco acima do idiota. O imbecil é aquele cara que pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe absolutamente nada. Esse é o imbecil. E depois veio o débil mental, que é melhor do que o imbecil, é claro. Veio o débil mental. Que o débil mental, de vez em quando, tem rompantes de genialidade. Todo gênio é débil mental. Ou tem rompantes de débil mental, ou o débil mental tem rompantes de genialidade. Um dos dois. Você escolhe. Então, esse é o débil mental. Então, é débil mental, imbecil e idiota. Eu não chamo ninguém de idiota, raríssimas pessoas. Tem alguns, tem. O cara, por exemplo, que me mandou tomar no cu, que não tem coragem de botar a cara dele aqui embaixo, que tem um pseudônimo, não tem coragem de falar isso na minha cara, porque não nasceu homem ainda no mundo para falar isso na minha cara. E escreveu, claro que eu deletei, evidentemente. Isso não se fala de um homem, muito menos de mim, que tenho 5 universidades e 5 doutorados, que já li mais do que esse vagabundo, do que esse safado, do que esse canalha já viu de livros na vida dele. Isso não se fala nem para o maior inimigo.
Isso não se fala nem para o maior inimigo. Eu não sou inimigo dele mesmo porque ele não me conhece. E eu não o conheço. Então ele tem que chegar na minha cara e dizer na minha cara isso. Tem outros aqui que não entendem nada, que são imbecis. Eu disse e vou repetir, eu não vou criar nada. Eu vou ler a Bíblia. Ler. Sabe o que é ler, porra? Coisa que a maioria não sabe o que é ler. O que está escrito e depois eu vou interpretar. Só isso, mais nada. É a minha interpretação. Vocês podem criticar a minha interpretação. Não é como um vagabundo de um islâmico. Não é que todos os islâmicos sejam vagabundos. Não, ele é vagabundo. Falando um monte de besteira como se eu tivesse medo dele. Porque islâmico adora botar medo nas pessoas como se rapaz, aos 72 anos de idade eu vou ter medo de religioso, rapaz. Pode ser fundamentalista islâmico, pode ser a puta que te pariu, rapaz. Você acha que eu vou ter medo de você, rapaz? De você ou de quem quer que seja? Tenho medo de ninguém. Eu falo a minha verdade. Se você não gosta, não assista mais o meu canal. Eu não critiquei, não fiz nenhum comentário. Tem outro vagabundo também que fez um comentário desairoso contra mim. Mas é a opinião dele. Porque sabe o que é? Vocês tinham que esperar o segundo dia. Mas não, tudo apressadinho. Tudo apressadinho. Já ficar falando um monte de asneiras. Eu fico procurando coisas na Bíblia. Eu não procuro nada. Eu sei ler a Bíblia, rapaz. Olha, por acaso eu abri agora aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu abri no último livro, na última página de Levítico. Você sabe o que é que eu escrevi na Bíblia? Foi sem querer, hein? Na última página de Levítico, sabe o que está escrito? Ufa! Eu aconselho que todas as pessoas leiam o livro Levítico. E do lado, deixe um balde. Sabe para quê? Para vomitar dentro do balde. Vomitar. Porque é o que vai acontecer com você se você tiver um pouquinho de sensibilidade. E no final eu escrevi ufa, porque é complicado. É muito complicado. Mas eu não criei nada. Eu não criei nada. Eu não escrevi uma linha da Bíblia. Pelo menos nessa existência. Eu não escrevi nada. Eu simplesmente estou comentando com você. Então espere. Tem outros apressadinhos que dizem, por que você não fala sobre Jesus? Calma, rapaz. Semana que vem eu vou começar a falar sobre o Novo Testamento. E duvido que a maioria consiga assistir até o fim. Duvido. Principalmente esses fundamentalistas de merda. Esses fanáticos de merda. Esses evangélicos e católicos de merda. Que vão para as igrejas e ficam ouvindo o padre, o pastor, ou sei lá quem, enfiar isso pela goela abaixo e não questionam absolutamente nada. Essa que é a grande verdade. Não questionam nada. Vamos para a segunda parte da Bíblia revelada, que vocês não têm ideia o que vocês vão ver e ouvir a partir de agora. Há alguns anos li um artigo muito bem escrito por Carlos Augusto Trinca Morini, do Instituto Biratã de Ciências da Magia, onde ele resumia um trecho do livro A Bíblia para Umbandistas, que detalha com riqueza de detalhes as oferendas que Deus manda fazer em semelhança ao candomblé, quimbanda e umbanda. Que fique bem claro que eu, Carlos Rosa, não sou adepto de nenhum desses segmentos religiosos, nem de qualquer outro, hein? Mas vamos ao artigo. Achei, irmãos, amigos e leitores do JUS. Hoje vamos falar um pouco sobre um dos pontos mais criticados da nossa querida Umbanda. O uso de velas, defumações, comidas e oferendas em geral, nos trabalhos espirituais. Para simplificar nosso assunto, vamos criar um personagem,
o senhor Azedo, que representa aquele líder religioso mais fanático, seja ele católico, evangélico, espírita, taoísta, e que se preocupa mais em atacar a religião alheia do que seguir a sua. Está sempre de cara amarrada, terno escuro e aura cinzenta, sempre procurando pecados para criticar nas pessoas que o rodeiam. O senhor Azedo vem pela rua quando se depara com um grupo de umbandistas saindo para fazer uma oferenda na natureza. Em seus corações, eles levam fé, alegria e amor. Em seus rostos, um sorriso e em suas mãos, velas, flores, alimentos e perfumes. Era tudo que o senhor Azedo precisava para o sermão de hoje na congregação. Imaginem só que me deparei com um grupo de pagãos adoradores de demônios com seus profanos materiais de idolatria. Todos nós sabemos, continua ele inflamado, que a Bíblia condena essas práticas absurdas. Amém! Dizem os fiéis que o escutam. Afinal, ele conhece toda a Bíblia e se está dizendo, todos devem acreditar. Aliás, e isso sou eu, Carlos Rosa, que está dizendo, ninguém discute absolutamente nada em qualquer culto, seja ele católico ou evangélico. O que o padre, o pastor, o bispo, ou seja lá quem for que estiver falando, não pode ser interpelado, confrontado, sob pena de exclusão do recinto. Porém, continua o artigo, um estudo mais atento e, sobretudo, imparcial da Bíblia nos mostra outra realidade. No Antigo Testamento, principalmente nos livros Êxodo e Levítico, encontramos instruções minuciosas sobre materiais e oferendas muito familiares para nós, umbandistas. Vejamos alguns. Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 9. Incenso e perfume. Olha o que está escrito. Faze um altar para queimar incenso, faze-o com madeira de acácia. Queime incenso sobre ele toda manhã, quando puser as lâmpadas em ordem, e queime-o também quando acender as lâmpadas à tarde. Este incenso seja perpétuo diante do Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 22 e 23, nós lemos: E o Senhor disse a Moisés, toma especiarias aromáticas, bálsamo, cravo de cheiro, gálbano e incenso puro. Toma peso igual de cada uma delas e faz incenso disto, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Em Êxodo capítulo 25, 31 a 40, velas, diz assim: faz um candelabro de ouro puro. Sejam feitas 7 lâmpadas, ou seja, 7 velas, que se acenderão para iluminar diante dele. Em Levítico capítulo 6, versículo 15, alimentos. E o sacerdote tome um pouco de farinha fina da oferta de alimentos e de seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de alimentos, e o acenda sobre o altar, como cheiro agradável ao Senhor. E sobre o mesmo assunto, alimentos, lemos em Levítico capítulo 7, versículo 12. Se alguém oferecer como oferta agradável ao Senhor, ofereça bolos ázimos, amassados com azeite, e bolos de farinha fina bem fritos. Ofereça pão levedado juntamente com os bolos como sua oferta. Ou seja, nada muito diferente do que nós, umbandistas, fazemos quando oferecemos alimentos, bebidas, perfumes e velas para os guias ou orixás. Mas e os despachos?
Para que servem aqueles trabalhos feitos nas encruzilhadas com velas vermelhas e pretas, cachaça, charuto e às vezes até galinhas pretas sacrificadas? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Vejamos alguns trechos extraídos de Levítico, capítulos 4 e 5. Se alguém pecar contra os mandamentos, ofereça ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Se um príncipe pecar fazendo qualquer das coisas que Deus proíbe, então traga um bode e o sacrifique no lugar do holocausto. Pelo pecado que cometeu, traga uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, e o sacerdote fará por ele expiação de seu pecado. Realmente muito interessante, não é? O estudo da Bíblia reserva sempre muitas surpresas, e antes que eu me esqueça, quero deixar bem claro que o uso de sacrifícios animais é minoritário dentro da Umbanda e tende a diminuir cada vez mais na medida em que outras formas de magia, como a magia do fogo, das pedras e das ervas, forem sendo abertas e utilizadas como nos terreiros, tornando dispensáveis os sacrifícios de animais. Então é isso aí, irmãos umbandistas. Podemos continuar tranquilamente fazendo nossas oferendas aos guias e orixás, com muita fé e muito amor, sem que ninguém tenha motivos ou bases para nos condenar ou criticar, nem mesmo o senhor Azedo. Sensacional! E para não me estender muito sobre o assunto, eu lhe aconselho que leia na íntegra o capítulo 7 de Números, as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo. Se ainda não o fez, com certeza vai ter um choque cultural na melhor das hipóteses. É imperdível. Antes de falar dos arrependimentos de Deus, só fazendo um pequeno comentário sobre isso aí, eu já frequentei Umbanda, Quimbanda, Candomblé, já frequentei tudo. Eu já disse isso aqui. Assim como já frequentei igreja evangélica, já frequentei todas, menos o islamismo, que não me arrependo de não ter frequentado e não pretendo frequentar, apesar de ler o Alcorão quase todos os dias. Por isso que eu não frequento, só por causa disso. Então vocês vejam que se você ler a Bíblia, os 4 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Pentateuco, é qualquer coisa de estarrecer as oferendas, como é que esses canalhas, desses evangélicos, porque eu, por exemplo, onde eu moro no 5º andar do prédio. Bem na minha frente mora um evangélico, uma família de evangélicos. E uma vez por semana eu defumo a minha casa. Defumo mesmo, defumo. Eu faço um braseiro e defumo a minha casa e defumo o saguão na frente da porta da minha casa. Claro que o cheiro do defumador penetra em todos os apartamentos. Sabe o que aqueles da frente fazem? Eles colocam uma música evangélica no mais alto nível, né? Aqueles de Jesus, né? Que Jesus está chegando, o demônio que se afara. Eles são mais imbecis do que vocês imaginam. Eles nunca leram a Bíblia, porque o Deus da Bíblia, manda fazer incensos perpetuamente. Perpetuamente quer dizer para todo sempre. As oferendas são perpétuas, tudo é perpétuo. Deus adora esse cheiro, cheiro de incenso, cheiro de carne queimada. É isso. Mas, coitados, como está escrito na Bíblia que Jesus disse, perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. São os infelizes. O próximo assunto é muito complexo. Chama-se os arrependimentos de Deus. Acredite que é verdade.
Quando eu era pequeno, lá pelos meus 9 ou 10 anos, estudando para fazer a primeira comunhão, eu me lembro muito bem do padre Roque, que era pároco da igreja Nossa Senhora da Candelária aqui em São Paulo, na Vila Maria, dizer que Deus era onisciente, onipotente e onipresente. Eu estudava no Colégio Municipal João Vieira de Almeida e tinha como professor de ciência um mestre de nome Silva, que gostava de dissertar sobre Bíblia. Perguntei-lhe o que queria dizer a palavra onisciente. E ele me disse que era o ser que tinha ciência de tudo, presente, passado e futuro, ou seja, Deus. Mas eu já tinha lido na Bíblia da minha mãe, em capítulo de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, que Deus havia se arrependido de haver feito o homem. Logo, se ele se arrependeu, é porque não sabia o que iria ocorrer como no futuro. Logo, não era onisciente. Tentei argumentar com ele, mas sem qualquer resultado prático, a não ser uma suspensão de 3 dias e uma surra de cinto da minha mãe, por ter discutido com o professor, além de umas 3 ou 5 palmatórias dadas pelo mestre. Bem, hoje os tempos são outros, muito melhores, é claro, e podemos argumentar sobre esses e outros assuntos controversos, não só da Bíblia, como de qualquer outro livro. Mas vamos aos arrependimentos do ser onisciente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Comentário. Observe, minha amiga ou meu amigo, que ele, Deus, não só se arrepende de ter feito o homem, mas também se arrepende de ter feito todos os animais. Estranho, não é mesmo? Como pode um ser onisciente que tem ciência de tudo se arrepender? Conclusão: não era onisciente. Bem, talvez você imagine que este seja o único caso de arrependimento de Deus. Engano seu. Existem inúmeros casos. Vamos a alguns. No livro de Êxodo existe algo curioso, pois Moisés manda que Deus se arrependa. Presta atenção. Êxodo capítulo 32, versículos de 12 e 14. Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E no versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Em Números capítulo 23, versículo 19, o profeta Balaão nega que Deus se arrependa. Ouça, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Já no livro 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11, depois de ter escolhido Saul como rei de Israel, como este não obedecesse, ou seja, não matou tudo que tinha vida no reino de Agag, Deus se manifesta pela boca deste profeta no versículo 10, dizendo: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo:
arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Ainda no livro 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 29, lemos desse legislador que Deus não é homem para que se arrependa ou minta, esquecendo-se por completo do que Deus dissera instantes atrás sobre Saul. Ouçam esta loucura no versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Ora, já no segundo livro de Samuel, capítulo 26, versículo 16, depois de mandar um anjo matar 70.000 homens em Jerusalém, por causa do pecado de Davi, Deus contradiz esses profetas e volta a se arrepender. E diz: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Tem mais. Ouça o que nos diz Jeremias, capítulo 26, versículo 19. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. No Salmo 110, versículo 4, Davi diz que Deus jura e não se arrepende. Este versículo é confirmado por Paulo em Hebreus, capítulo 7, versículo 21. Ouça: jurou o Senhor e não se arrependerá. Já em Jeremias, capítulo 4, versículo 28, é o próprio Deus que confirma que pode ou não se arrepender. Uma verdadeira loucura. Versículo 28. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependerei, nem me desviarei disto. Já em Jeremias capítulo 15, versículo 6, Deus confessa estar cansado de se arrepender. Diz assim: tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Cara, você já ouviu loucura maior do que essa? Que porra de Deus é esse? Para logo em seguida se contradizer, em Jeremias capítulo 18, versículo 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ah, para com isso! É uma contradição em cima de contradição. Uma hora ele se arrepende, outra hora ele não quer mais se arrepender. Uma hora ele está com o saco cheio de se arrepender. Tudo isso é confirmado pelo próprio Jeremias, no capítulo 26, versículo 13, que diz assim: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrependesse-vos-á o Senhor do mal que falou contra vós. Já em Ezequiel, capítulo 24, versículo 14, Deus diz: eu, o Senhor, digo, será assim e o farei, não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Em Joel capítulo 2, versículo 13 e 14, esse profeta faz um apelo ao povo escolhido e lhes mostra que Deus poderá se arrepender do mal desse povo. 13. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compreensivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
E em 14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? E para concluir o arsenal de arrependimento sem necessidade de comentários, vamos a Jonas, capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Creio que para o nosso objetivo, meu amigo, estas são citações suficientes para podermos dizer com certeza que Deus não é onisciente, visto que se arrepende inúmeras vezes. Se você for estudioso, encontrará bem mais citações, correto? O próximo item é mais complexo, é a ira de Deus. Claro, eu não vou aqui denominar todas as ocasiões em que Deus se irou com o povo de Israel e seus adversários. Vou deixar isso aos estudiosos. São alguns portentos. Porém, não posso deixar de comentar sobre o livro Energia Nossa Vida no início deste trabalho, onde dois elementos, Ezequiel e Ismael, disseram sobre Deus. Com certeza, eles não leram a Bíblia ou os dogmas da Igreja Católica. Em Números capítulo 25, versículo 4, além da ira, Deus não tem misericórdia dos homens do seu povo que tiveram relações sexuais com as filhas dos moabitas, que em absoluto eram filhas dele, Deus. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante do sol, e o ardor da minha ira se retirará de Israel. Comentário. É muito interessante ler todo o capítulo 25 de Números para se ver como Deus fazia justiça e misericórdia. Naquele dia fatídico morreram 24.000 homens. É também extraordinário o capítulo 2 do livro dos Juízes. O anjo do Senhor repreende os israelitas e a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. A ira do Senhor se acende sobre a nação de Israel. Para que não percamos muito tempo neste assunto, ira do Senhor, vou lhes dar uma relação aproximada de todos os momentos em que Deus fica irado. Anote aí. Bem, se você contar, são 60 as citações que consegui identificar na Bíblia. Talvez com um pouco mais de cuidado e estudo você consiga achar mais, mas creio que já é o bastante para começar. Para as contradições bíblicas existem duas possibilidades. Deus erra como nós, se erra não é perfeito, logo não sendo perfeito não é Deus. A descrição das histórias contém muito mais chutes do que podemos imaginar. Tais absurdos são encontrados em todos os livros pesquisados. No Salmo 90, capítulo 10, lemos uma das maiores contradições bíblicas, pois em Gênesis capítulo 6, versículo 3, lemos: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Já no Salmo 90, versículo 10, lemos: a duração da nossa vida é de 70 anos,
E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Observe que o único salmo atribuído a Moisés, que é o Salmo 90, é totalmente contrário ao item em que o próprio Deus designa que a idade média do ser humano é de 120 anos. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, e afligir-te-ão por 400 anos, tempo de escravidão dos hebreus no Egito, dito por Deus. Já em Êxodo capítulo 12, versículo 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram o Egito foi de 430 anos. Comentário: não tem Deus conhecimento exato de todas as coisas? Foi 400 ou 430? Em Gênesis capítulo 26, versículo 4, Deus promete a Isaque que multiplicará as suas sementes como as estrelas do céu. Comentário: isso nunca ocorreu, porque o povo judeu sempre foi e ainda é uma minoria, tanto que só houve a formação oficial do Estado de Israel após 1948. Mesmo assim, há mais judeus nos Estados Unidos do que Israel. Se de fato isso tivesse ocorrido, o povo eleito de Deus seriam os chineses, mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, contra pouco mais de 15 milhões de judeus. Deus troca o nome de Jacó para Israel, mas tanto ele quanto os profetas o continuam chamando de Jacó. Verifique. Gênesis capítulo 32, versículo 28, 35, 10, 46, 2 em diante. Comentário: se Deus em pessoa trocou o nome de Jacó para Israel, deve haver uma boa razão para isso. Sendo assim, por que continua a chamá-lo Jacó? Em Gênesis capítulo 48, versículo 21, depois disse Israel a José: eis que eu morro. Israel é Jacó, viu? Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará retornar à terra de vossos pais. Gênesis capítulo 50, versículo 24, 25 e 26. José repete as palavras de seu pai Jacó a seus irmãos e morre e é sepultado no Egito. Comentário: Deus errou de novo? Deus fala para Moisés lavrar, ou seja, cortar 2 tábuas para que ele, Deus, possa escrever as palavras nela. Isso está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 1. Eu escreverei, diz Deus. No entanto, em Êxodo capítulo 34, versículo 27, Deus manda Moisés escrever. Comentário: Deus mudou de ideia? Jeremias capítulo 34, versículo 4 e 5. Deus disse a Zedequias que ele não morreria pela espada e em paz morreria. Porém, Jeremias capítulo 52, versículo 10 e 11, lemos que o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias na sua frente, os príncipes de Judá, e arrancou os olhos de Zedequias, mantendo-o na prisão até a sua morte. Comentário: Deus errou de novo? Ou alguém escreveu ou descreveu algo errado? Como se pode observar, a vida e a morte de Zedequias não foi em absoluto tranquila. Já em Isaías capítulo 17, versículo 1, profecia contra Damasco, diz assim: eis que não será mais cidade, mas um montão de ruínas. Comentário: Damasco nunca foi destruída e é a cidade habitada mais antiga até os dias de hoje, com mais de 7.000 anos de existência ininterrupta. Isaías capítulo 18, a destruição da Etiópia. Comentário: a Etiópia jamais foi destruída e continua ativa até os dias de hoje. Deus deve ter se equivocado de país, essa que é a grande verdade. Isaías capítulo 19, profecia contra o Egito.
Comentário. É longo o capítulo 19, onde Deus profetiza que destruirá e reconstruirá o Egito, entregando-o nas mãos dos filhos de Israel. Nos versículos 4 a 7, Deus prediz que as águas do mar e dos rios secarão e que não haverá mais peixes nem águas para as plantações. Tudo mentira, é claro, pois nada disso aconteceu até os dias de hoje. É uma leitura interessante, Isaías 19, faça isso. Em Jeremias capítulo 25, versículo 12, Deus diz que após 70 anos transformará a Babilônia, a terra dos caldeus, num deserto perpétuo. Comentário. Isso nunca aconteceu, pois a Babilônia, atual Iraque, é habitada desde os sumérios e caldeus e jamais se tornou um deserto até os dias de hoje. Os americanos e os ingleses tentaram durante alguns anos, mas também não conseguiram. Deus ama a todos. Sim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos? Não. Levítico capítulo 23 e Romanos capítulo 19, versículo 3. Levítico capítulo 20, versículo 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Já em Romanos, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sobre esse versículo, amei a Jacó e odiei a Esaú, eu me lembro muito bem, isso há muitos anos, foi o dia que eu larguei a igreja evangélica, que tinha um pastor falando, e eu levantei a mão e disse para ele: pastor, o senhor podia explicar para mim essa passagem? É meio complicada. Deus amar a Jacó e odiar a Esaú. Primeiro porque Esaú era o primogênito, filho legítimo de Jacó, de Isaac. Segundo, Jacó era um mentiroso, um canalha, um bandido, um safado, um enganador. O senhor podia explicar para mim? Sabe qual foi a resposta do pastor? Os desígnios do Senhor só são conhecidos dele mesmo. Limite-se a ouvir e a calar. Eu levantei e fui embora e nunca mais voltei, é claro. Não tem explicação para um Deus canalha, bandido, assassino, mentiroso, hipócrita, que ama um e odeia outro. O que vocês vão ouvir agora são os grandes chutes da Bíblia. Vocês se lembram do início? Que a Igreja Católica diz que tudo que está escrito aqui dentro é sagrado, é verdadeiro, diz a Igreja Católica. E os evangélicos também, aqui é tudo sagrado. Isso aqui é tudo abençoado pelo Espírito Santo. Os seres que escreveram isto aqui são todos abençoados e inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos ver se isso é verdade mesmo? No segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 9, na batalha entre Joabe e Judá, são contados os soldados, e o próprio Joabe diz a Davi que são 800.000 dele e 500.000 de Judá. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens.
Para aí, para tudo, para tudo, para tudo. Um verdadeiro absurdo numérico. 1.300.000 guerreiros. Considerando a luta entre duas tribos numa época de mais de 1000 anos antes de Cristo, só como comparação, as Forças Armadas Americanas, na atualidade 2018, têm aproximadamente 1.200.000 homens ativos nas 3 armas. Como é que há 3.000 e tantos anos atrás os caras tinham 1.300.000 soldados de guerra? Isso é a maior mentira de toda a Bíblia. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 10, outro dos números absurdos da Bíblia. Davi dá a Salomão, seu filho, uma quantidade de ouro de 100.000 talentos, 1 milhão de talentos de prata e mais ainda de cobre e ferro, que nem foi pesada, além de madeiras e pedras. Comentário. Considerando que um talento equivale a 36 quilos, isso nos daria a seguinte conta: 3.600 toneladas de ouro e 36.000 toneladas de prata, sem contar o cobre, ferro, madeira e pedras. Para transportar tudo isso, seriam necessários 1.980 caminhões com capacidade para 20 toneladas cada um, o que, convenhamos, é mais uma grande mentira da Bíblia, gente. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 62 e 63, lemos algo completamente louco, se não insano. Vejamos. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Comentário. Convenhamos, isto é uma deslavada mentira. 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Sacrifício pacífico ao Senhor. Por que será que Deus gostava tanto de carne, hein, gente? Vocês já imaginaram a quantidade de sangue quando se sacrifica um boi? Corta-se o pescoço de um boi, aquele sangue escorrendo. 22.000 vacas. Aquilo deve ter inundado, as pessoas devem ter morrido. Com certeza absoluta, devem ter morrido naquela lamaceira, naquele sanguinolência todinha. Que loucura! Isso era oferta pacífica. Eu vou às correntes que Salomão foi o homem mais rico que já pisou neste planeta. Porém, o que você vai ouvir ou ler agora é outro dos grandes chutes da Bíblia. Vamos ler o que nos diz o primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 14 a 17, as riquezas de Salomão. Versículo 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Comentário. Sabendo que um talento correspondia a 36 quilos, temos 23.976 quilos de ouro. O que, convenhamos, eram necessárias 100 serrapeladas, trabalhando ininterruptamente durante vários anos. Mas vamos continuar no versículo 15. Além do que entrava nos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra, também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos
de ouro destinou para cada pavê. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Comentário. Por favor, pare um pouco e faça as contas. Um ciclo correspondia a 11,424 gramas. Um arrátil pesava 571,2 gramas. Veja se consegue chegar ao peso total em ouro que foi necessário para fazer esses escudos. Mande o resultado para mim. profcarlosrosa@academiabnc.com.br e se acertar, lhe mandarei um presente inteiramente grátis. Só uma pergunta. Não sobrou nenhum desses escudos para que pudéssemos admirar a sua beleza? Ou foram derretidos todos para o bem de alguns poucos? Ou foram levados ao tesouro do Senhor? Vamos começar este capítulo por uma das maiores loucuras escritas na Bíblia, quando o queridinho de Deus, Jacó, luta com ele, Deus, durante uma noite inteira. Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 30. Olha aí, ó. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu, ou seja, até o amanhecer. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Comentário. Jacó luta a noite toda com Deus até o amanhecer. Será que aquele Deus é o mesmo que você diariamente diz: graças a Deus, se Deus quiser, foi a vontade de Deus, entre outras idiotices e baboseiras? No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 a 12, Deus, completamente frustrado e desiludido com o povo de Israel, pune Ezequiel de uma maneira pouco ortodoxa, mais para o lado do sadomasoquismo. Se não, vejamos, versículo 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitarás sobre ele, levarás as suas iniquidades. Versículo 5. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias. E levarás a iniquidade da casa de Israel. Versículo 6. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Versículo 8. E eis que porei sobre ti cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro,
até que cumpras os dias do teu cerco. E tu, toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. 10. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo comerás. 11. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. 12. E o que comereis será como bolos de cevada, e cozê-los-á sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. Ou seja, sobre as fezes do homem. Comentário. Por causa da iniquidade do povo de Israel e da casa de Judá, Deus pune Ezequiel com uma pena completamente louca, para não dizer coisa pior. Condena-o a ficar deitado do lado esquerdo durante 390 dias e do lado direito 40 dias. E para que ele não se virasse durante esse tempo, Deus amarra-o com cordas. É bom lembrar, contudo, que os tetraplégicos devem ser movidos a cada 3 horas no máximo, para que a circulação possa ser ativada e a epiderme possa respirar, pois caso contrário, ao se permanecer nessa mesma posição por muito tempo, podem adquirir lesões sérias, gangrenas, etc., o que pode levar à amputação dos membros. Infelizmente para Ezequiel, esqueceram de avisar isso ao grande e misericordioso Deus. Mas Ezequiel achou a pena um tanto exagerada e apelou. Versículos 14 e 15. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: Vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Comentário. Ezequiel pede a Deus que alivie a sua pena, e este, em vez de obrigá-lo a comer o pão feito em cima de fezes humanas, dá-lhe fezes de animal, para que prepare o pão que irá comer durante 430 dias, ou seja, mais de 14 meses. Grande alívio. Que grandíssimo filho da puta que é esse Deus, hein? Tenho pena de Ezequiel. Muita, muita pena. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 24, lemos algo absolutamente louco. Diz assim: Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: Ah, tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Sorrindo, me desculpe. Deus toma satisfações, vinga-se, tem adversários. Será que estamos falando do mesmo ser criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente e Onipotente e Misericordioso? Aquele que você tanto ama? É estranho, muito estranho. E sobre os profetas? Eis o que nos diz Jeremias, capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, observe, que Jeremias não disse que alguém disse. Ele disse que foi o próprio Deus que disse para ele, Jeremias. E o que é que Deus disse para Jeremias? Os profetas profetizam falsamente no meu nome.
nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do vosso coração, é o que eles vos profetizam. O próprio Deus confessa que não existe qualquer profeta, são todos mentirosos. E como ficam os profetas do nosso Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo? Tirando a arte desse escultor fantástico, o resto é tudo uma mentira. E sobre confiar nas pessoas? Lemos em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Não é? Ele não manda recado não, hein? O que é que o Senhor diz? Maldito o homem que confia em outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Minha amiga, meu amigo, pode considerar-se maldito caso confie na sua mãe, pai, esposa, marido, filhos, amigos, ou seja lá quem for. O Deus da Bíblia não inocenta ninguém. Eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo, verídica. Se você acredita ou não, é problema seu. Há muitos anos atrás, eu ouvi dizer, eu não tinha conhecimento de causa, que o judeu pegava o menino, botava em cima de um guarda-roupa e mandava que o menino pulasse, que ele seguraria. E que ele ia tirava a mão e o menino se esborrachava no chão. Eu achei aquilo uma sacanagem. Quando eu fui para Israel estudar numerologia, eu fiquei amigo de um rabino e eu fiz um comentário. Falei, Simon, alguns anos atrás eu aprendi assim. Verdade. Está em Jeremias 17, que ele abriu a Bíblia na minha frente, o rabino Simon, e falou para mim, leia. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E daí? E daí que eu, por exemplo, eu tenho um filho quando ele fez 4 anos de idade, eu peguei o menino, coloquei em cima de um armário e disse para ele, pula no colo de babai. E ele pulou, coitadinho, não sabia de nada. Ele tinha 4 anos. Quando ele pulou, eu saí, ele caiu. Ele caiu e se machucou, é claro. E eu fiquei olhando para o rabino. E que porra é essa? Ele falou, é isso mesmo, tem que aprender. Não confiar em ninguém, nem em mim. Pô, mas o menino podia quebrar uma perna. Ele quebra uma perna, quebra um braço, quebra a cabeça, quebra o nariz, quebra o queixo, quebra um monte de lugar. Mas nunca mais esquece. Maktub. Maldito o homem que confia em outro homem. Nunca mais esquece disso. E você também não deve esquecer. Isso é uma lei. Jeremias 17, 5. Não confie em ninguém, nem no seu pai, nem na sua mãe, nem no seu irmão, nem em ninguém. Porque está escrito, você é católico, você é evangélico, porra. Que merda de evangélico você é? Que merda de católico você é? Se Deus diz para não confiar em ninguém, não é ninguém. E ninguém é ninguém. Tem que confiar só nele, Deus. Vocês estão vendo bem o que é confiar nesse cara, né? Se o incesto é duramente condenado, por que Deus abriu uma exceção a Abraão, já que Sara era sua meia-irmã? Gênesis capítulo 20, versículo 11 e 12. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade,
ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Isso é incesto. Em Êxodo capítulo 6, versículo 20, Ianrão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela gerou a Arão e a Moisés. E Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Comentário: ambos, portanto, Arão e Moisés, são filhos de incesto. Como poderiam ser abençoados por Deus, já que isto ia contra a lei? Em Deuteronômio capítulo 22, versículos 17 a 21, a lei é ou não para todos? Discriminação contra a mulher. O homem é condenado a pagar 100 ciclos de prata caso tenha dito que tal mulher não fosse mais virgem e isto fosse mentira. Já se isto fosse verdade e a não virgindade, a mulher seria apedrejada até a morte. Eis que me imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, por eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deixa eu dar uma respirada, porque só respirando mesmo, viu, gente? Instruções de Deus quanto à maneira de defecar. Você ouviu certo? Maneira de defecar. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12, 13 e 14. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Ou seja, aquele povinho de merda não sabia nem como defecar. Eles urinavam e defecavam em qualquer lugar do arraial. Qualquer lugar para eles. Era que nem cachorro. Cachorro não escolhe lugar, a não ser que ele seja treinado. Então o que aquele Deus, que nada mais era do que um extraterrestre, que andava pelo arraial e de vez em quando pisava na merda que os caras faziam, inadvertidamente, o que é que ele faz? Ele chama todo mundo e diz: ó, isso aqui é uma pá. Então quando você tiver vontade de fazer cocô, você sai do arraial, cava um buraquinho, se assenta, defeca e depois cobre de novo. Pronto. E aí o arraial fica limpinho e eu não fico pisando nessa merda que vocês fazem todos os dias. Veja que loucura, que loucura, que loucura. Era um povinho insignificante. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19 e 20, diferença de tratamento, discriminação e agiotagem de Deus. Diz assim: a teu irmão não emprestarás com juros,
nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres na tua mão, na terra a qual vais possuir. Ora! Por que tanta admiração dos bancos cobrarem juros? Qual é o problema? Por que tanta admiração dos agiotas? Por quê? Vocês são tudo burro, tudo louco. Deus manda cobrar com juros, porra. Você é irmão do gerente do banco? Não. Tem que pagar juros, cara. Você está fudido, não tem um puto de um centavo. Não tem bens, vai ao banco. O banco exige isso. Você não tem crédito. O que você faz? Corre para o agiota. O agiota é teu irmão? Não. Então ele vai cobrar com juros. Acabou, simples, é simples. É simples. Deus manda cobrar com juros. A não ser que o agiota seja teu irmão. Aí você apela. Aí diz, pô, peraí, meu irmão. Deus diz, não cobre com juros que eu sou teu irmão. Por que a admiração dos agiotas? Deus era agiota. Em Juízes capítulo 20, versículo 18 a 26, Deus é derrotado na batalha contra os benjamitas. Você ouviu certo? Versículo 18, e levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram Deus dizendo, quem diante de nós irá primeiro lutar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá irá primeiro. Capítulo 19, versículo 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Versículo 22. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo, tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor, subi contra ele. Versículo 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Versículo 25. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro. Foram de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Versículo 26. Então os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Eu tenho que rir, desculpe. Comentário. Deus manda os israelitas combaterem os filhos de Benjamim. No primeiro dia, morrem 22.000 israelitas. Choraram eles e perguntaram, tornaremos a batalhar contra os filhos de Benjamim? E disse Deus, sim, vá lá, lute contra eles. No segundo dia, mais 18.000 israelitas morreram. Não estava Deus com eles? 40.000 soldados morreram. Será que Deus traiu os israelitas ou tinha perdido suas forças ou o quê? É estranho, muito estranho. Inúmeras vezes no decorrer de toda a Bíblia, Deus descreve com exatidão extrema os procedimentos ritualísticos para os sacrifícios de animais. Não podem ser animais com defeitos, sempre machos,
Quem os leva no altar também não pode ser defeituoso. Deve ter todos os dedos das mãos. Estes rituais parecem ser demasiadamente importantes para Deus, pois ele faz de sua execução um estatuto e um acordo ou aliança perpétuos. Neste caso, por que os crentes da Bíblia, quando eu falo crentes, judeus, católicos e evangélicos, não praticam mais tais sacrifícios? Esqueceram eles que o doce aroma queimado das carnes frescas agradam ao Senhor? Eles não acreditam quando Deus diz para sempre? O terceiro livro da Bíblia, Levítico, deveras apavorante, e eu aconselho a todos que o leiam com o máximo cuidado e desprovidos de qualquer sentimento de revolta ou mesmo idolatria. Porém, no capítulo 26, versículo 14 ao 46, advertência para os desobedientes, lemos coisas que não podemos admitir de um Deus bom, justo, onipotente e onisciente. Entre muitas loucuras, lemos no versículo 21, se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Nos versículos 23 e 24 lemos, se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Mas o mais extraordinário relato deste capítulo é o que você vai ouvir agora, e que está escrito no versículo 27, 28 e 29. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Comentário. O que acharam? Interessante? Justo? Se você, minha amiga ou meu amigo, desobedecer a Deus, Ele poderá obrigá-lo a comer, a matar e a comer a carne de vossos filhos ou vossas filhas. Essa é a lei. Até que eu saiba, a lei ainda não foi revogada. Logo, continua em vigor. Agora eu vou falar sobre Salomão. Salomão o sábio, o justo, o amigo de Deus, aquele que tudo sabia e tudo podia. Não era senão um assassino brutal, um pedófilo, um verdadeiro canalha. Se não, vejamos. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 12 em diante, Salomão reina. Lemos as primeiras atrocidades desse rei, quando manda matar seus irmãos. Presta atenção. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, seu irmão, filho de Agite, a Betsabá, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido, e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Versículo 16. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse, fala. E no versículo 17, ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abissag e a Sunamita. Comentário. Observe que Adonias já havia sido feito rei de Israel, mas uma trama se formou que Salomão foi colocado no seu lugar. Até aí coisa de política.
Já conformado com a destituição do cargo de rei, Adonias humildemente vai até a mãe de Salomão, Betseba, e pede que esta interceda perante seu filho, para que este lhe conceda a mão de Abissaque, a sunamita. Então Betseba foi até Salomão e disse, então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse, desse Abissague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Comentário, veja que ele diz à mãe que não lhe negará o pedido. Porém, além de negar o pedido, manda matar o irmão, ou melhor, os irmãos, pois também manda matar seu outro irmão Joabe, além de outros que poderiam se unir para derrubá-lo do trono. Muito interessante. É muito interessante você ler todo o capítulo 2 do primeiro livro de Reis e assim aquilatar a personalidade desse rei. Isto faz-me lembrar de um velho adágio. Queres conhecer um homem? Dá-lhe poder. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, lemos que Deus aparece em sonhos a Salomão e com ele faz uma aliança. Vamos ler alguns versículos. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu povo, grande povo? E disse-lhe Deus, porquanto pediste isto, e não pedistes para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Comentário. Quem pode jurar que Deus tivesse aparecido a Salomão em sonhos e com ele tivesse este diálogo? Com certeza foi uma das grandes sacadas desse assassino. Isto é dito até os nossos dias, ou seja, que Salomão foi o mais sábio de todos os reis. Me engana que eu gosto. Mas vamos continuar. Ainda estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. E Deus deu a Salomão a sabedoria, entendimento e largueza de coração maior que a areia na praia do mar. Maior era a sua sabedoria do que todos os sábios do Oriente e dos egípcios. Ora, se Salomão era tão sábio, como foi possível ser apanhado pelo ponto mais comum do homem, o sexo, e ter 700 mulheres e 300 concubinas que lhe perverteram o coração? O primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. E por que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas, já que ele era amicíssimo de Deus? Deus aprovava tal poligamia e o abençoava? Ainda assim Deus não o puniu e prometeu não tirar o reino dele, mas de seu filho. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 11 e 12. Se Deus sabe de tudo, como não sabia da fraqueza do coração de Salomão? Vamos ler. Assim diz o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Ora, Salomão se prostitui com todo tipo de mulheres, puras e impuras, tem centenas delas,
não cumpre os estatutos de Deus, e ainda assim Deus vai punir seu filho, tirando-lhe o reino. Conclusão: ou Deus é completamente louco ou totalmente injusto. Escolha o adjetivo que melhor lhe agradar. Isso é problema seu. E quanto ao templo que Salomão erigiu ao Senhor, qual teria sido o seu tamanho? Com certeza muito grande, não é verdade? Bem, é assim que ele é apresentado nos cinemas e nas atuais igrejas ditas evangélicas. Aliás, atualmente em 2018, existe um charlatão, aquele que disse: Deus é o caminho e eu sou o pedágio, que acabou de erigir o novo templo de Salomão na cidade de São Paulo. Mas vamos lá, qual era de fato o tamanho do templo que Salomão erigiu ao Senhor? Mas antes de eu falar disso, quando o templo estava começando a ser erguido aqui em São Paulo, apareceu aqui na minha casa um pastor, que eu não vou dizer o nome, muito entusiasmado. Professor, estamos erigindo o novo templo de Salomão. Como é que é o negócio? Rapaz, vai ser um negócio de maluco. Gigantesco. Gigantesco quanto? Rapaz, eu não sei, mas é muito grande. É muito grande. Vai ser a coisa mais extraordinária. Vai ser exatamente igual ao templo que Salomão erigiu ao Senhor naquela época. Falei, tá bom. Então você vai me permitir? Eu vou abrir no livro de Reis, capítulo 6, versículo 2, é possível? E vamos ler juntos? Eu estava sentado na minha frente. Diz assim: E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Bem, aí eu falei para ele: você está vendo? Olha, o tamanho está escrito aqui, 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. Ele falou: está vendo? É uma coisa gigantesca. Era de 600 metros de comprimento, 200 metros de largura e 300 metros de altura. Falei: rapaz, 300 metros de altura é muita altura, hein, bicho? Aí ele parou, deu uma olhadinha, falou: não é tudo isso, não? Falei para ele: não. Falei para ele: você sabe quanto é um côvado? E ele, coitado, todo humilde, disse: não, professor, não sei quanto é. Mais ou menos. Aí ele: 10 metros. Falei: menos. 5 metros. Menos. 2 metros. Menos. Ele falou: 1 metro. Menos. Meio metro. Menos. Ele parou. Falei: um côvado media 44,5 centímetros. Um côvado era isto aqui, ó, daqui até aqui de alguém, que media 44 centímetros e meio. Ou seja, o templo que Salomão erigiu a Deus era uma capelinha sem vergonha, descarada, que tinha 237,63 metros quadrados, 26,7 metros de comprimento por 8,7 metros de largura e 13,35 metros de altura, ou seja, uma capelinha, uma merda, menos que um terreninho de 10 por 30 básico aqui em São Paulo. É esse o templo que esse canalha está erigindo ao Senhor?
Ele baixou a cabeça, pegou a Bíblia dele, que falou, rapaz, eu nunca tinha lido isto. Falei, eu sei. Pegou um marcador de textos, colocou, foi embora. Passados uns 3 dias ele voltou. Professor, o senhor não sabe o que aconteceu. Falei, o que aconteceu? Aí cheguei lá na igreja, fui falar com o bispo, falei, porra, bispo, quanto mede um côvado? Por quê? Ele já foi com todas as patadas. Por quê? Não, eu só estou perguntando para o senhor quanto é que mede um côvado. Porque na Bíblia está escrito que a casa que o Salomão erigiu ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento. Eu quero saber quanto era um côvado. Não lhe interessa. Isso não lhe interessa. Falou, mas pô, desculpe, mas isso, eu entrei no Google. Você não tem que entrar, isso é o demônio! Isso é o demônio! E começou a gritar que nem um louco, que o Google era coisa do demônio. Isso é o demônio! Não veja isso! Você está perdido! Acontece que um côvado é 44,5 centímetros. Eu não posso mudar isso. Essa aqui é a grande verdade. Aí você me pergunta se esse pastor saiu da igreja. Não, não saiu da igreja. Continua canalha, bandido, safado, ladrão. Para ele achou mais justo ficar lá, tomar o dinheiro dos coitados. Mentir descaradamente, que é o que eles todos fazem. E vem dizer que aquilo é o templo de Salomão. O templo de Salomão era uma capelinha de merda. Capelinha de merda. Tinha 26,7 metros de comprimento por 8,9 metros de largura e 13 metros de altura. Uma merda. E ver o cara falar besteira para mim. Tá aqui na Bíblia, porra. Tá aqui escrito, cacete. Não foi inventado pelo Carlos Rosa. Ao longo deste trabalho, muito já foi falado e ainda se falará do livro de Isaías, um dos mais complexos e importantes de toda a Bíblia. Mas existem alguns capítulos e versículos extraordinários que você vai ter conhecimento agora. Vamos a eles. Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Comentário. É importante atentar para a colocação. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente. A pergunta é óbvia e pertinente. Quem é que o Senhor dos Exércitos deixou aqui na terra para proteger os filhos de Israel? Em Isaías capítulo 3, versículo 2, juízos preparatórios. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião. Comentário extraordinário. Deus coloca em pé de igualdade tanto o poderoso quanto o adivinho. Não é este uma abominação aos seus olhos? Em Isaías capítulo 5, versículo 16, dúvidas sobre quem é Deus. Você ouviu direito. Versículo 16, porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízos, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Comentário. Creio que não existe dúvida. Deus, o Santo, não tem nada a ver com o Senhor dos Exércitos. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías vê o Senhor dos Exércitos. Então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei dos exércitos. Comentário. Por que admiração? Não só Isaías, mas muitos outros tiveram contato pessoal com o Senhor
dos exércitos? Ou será que Isaías viu Deus? No livro Números, mais precisamente no capítulo 22, Balaque e Balaão, lemos talvez a maior aberração de todos os tempos. Vamos ler os versículos 27, 28, 29 e 30. 27. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombastes de mim, quem me dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgastes desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Comentário. Depois de ler este diálogo entre Balaão e a sua jumenta, creio que jumentas falantes eram muito comuns naquela época. Afinal, Balaão conversou com a dele na maior naturalidade, sem precisar estar bêbado ou sob efeito de algum chá de cogumelo, gente. Esta aconteceu em Êxodo capítulo 4, versículo 21 a 27. Vamos a eles. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, alerta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Que bela merda, hein? Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Comentário. Observe que Deus diz a Moisés que se o faraó não deixar ir o seu povo, matará o seu filho. Mas no versículo 21, é o próprio Deus que diz que isso não adiantará, porque ele, Deus, irá endurecer o coração do faraó para que não deixe o povo de Israel sair do Egito. Pergunta então, para que ele, Deus, manda Moisés ir falar com o faraó? Antes de concluir o estudo do Velho Testamento, preciso relatar o que nos diz Deus em Isaías capítulo 51, versículo 4 a 8. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantarei os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouviu-me vós, que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não tereis o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas vossas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Comentário. Observe que é o próprio Deus que fala estas palavras. Ele diz que a sua justiça será sempre por todas as gerações, entre outras coisas de igual valor. Aqui cabem duas perguntas. Ele se esqueceu do que disse nesse dia, já que depois disso manda matar milhares de judeus por cometerem injustiças? A outra pergunta é mais enfática. Quando ele, Deus, deixou de ser
o protetor de Israel? Sim, pois o Deus da Bíblia é o Deus de Israel e de mais ninguém. E também poderia perguntar, quando ele nos abandonou, ou seja, quando foi embora deste magnífico planeta? Como corolário deste trabalho, passo a você, ilustre amigo ou amiga, mais alguns portentos que você pode conferir em sua Bíblia. Vamos a eles. Êxodo capítulo 21, versículos 20 e 21. Com a aprovação divina, um escravo pode ser surrado pelo seu dono e, se não morrer nos próximos 2 dias, ao dono não acontecerá nada. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado ou vingado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Em Levítico 26, 29, Deuteronômio 28, 53, Jeremias 19, 9 e Ezequiel 5, 10, como punição, o Senhor fará com que as pessoas comam a carne de seus próprios filhos e filhas, pais e amigos. Em Números capítulo 15, versículo 32 a 36, o homem que no sábado estava pegando gravetos de lenha para uma simples fogueira é apedrejado até a morte, segundo a ordem de Deus. Em Números capítulo 16, versículo 19, uma praga divina mata 14.700 pessoas. Números 25, versículo 9, outra praga divina mata 24.000 pessoas. Deuteronômio 26, 16, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Em Josué capítulo 8, versículo 22 a 29, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Ai, matando 12.000 homens e mulheres, sem que nenhum escapasse. Em Josué 10, 28, com a aprovação divina, Josué destrói totalmente o povo de Maqueda. Josué 10, 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Em Josué 11, 6, o Senhor ordena o mutilamento, ou seja, o corte dos tendões das pernas dos cavalos. No Salmo 137, 9, feliz o homem que arrebentar os seus filhos de encontre as rochas. Em Isaías capítulo 14, versículo 21 e 22, preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais. Em Ezequiel 9, 4 a 6, ordem do Senhor, sem compaixão, matai velhos, mancebos e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Em Ezequiel 21, 3 e 4, o Senhor diz que exterminará tanto o justo quanto o injusto, ferindo-lhe a carne com a espada. E agora que você já sabe de todas estas coisas, me responda com toda a sinceridade. Você queria que um país que tem 90% de cristãos fosse manso, carinhoso, ordeiro, bondoso, amigo, honesto, desejoso do bem-estar dos seus semelhantes? Claro que não. Este país é dirigido pela religião católica e mais recentemente pelos chamados evangélicos, que são farinha do mesmo saco, ou seja, rezam pelo mesmo livro, a Bíblia. E para concluir o Velho Testamento, vamos ler o que o Senhor nos diz em Isaías 45, 7. Eu formo a luz
e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ora, se ele faz tudo isso, para que o demônio? Meu amigo, este vídeo é básico, mas creio ter despertado em você o desejo de ler o Velho Testamento na sua totalidade. É uma leitura deveras interessante que requer mente arguta, muita percepção, inteligência, total imparcialidade e capacidade de discernimento e, principalmente, desejo de saber. Mas nesta altura você pode e deve perguntar: a Bíblia é toda deste jeito? Ou seja, cheia de desgraças, mortes, suicídios, traições, arrependimentos, guerras, mentiras e tudo mais? Ou existe alguma coisa que presta? A resposta é sim. Existe um livro da Bíblia que é sublime. É o único em que não lemos uma única vez a palavra Deus. São os Cantares de Salomão, ou como alguns preferem, os Cânticos de Salomão, os Cânticos dos Cânticos. É sublime e maravilhoso. No capítulo 4, versículo 11, lemos: favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Nos veremos na próxima semana no vídeo do Novo Testamento. Até lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.